Esse é o Barry. E aí, Barry, tudo bem? O Barry trabalha em uma empresa de capital financeiro em Wall Street. Essa empresa não produz nada, mas acumula muito dinheiro. Ele não se importa muito e nem pensa muito nas consequências que o seu trabalho gera em torno do mundo. Se os bilhões da empresa dependem de trabalho escravo, infantil, desastres ambientais, ou de privar pessoas dos remédios que elas precisam. Bom, ao menos Barry não se importa com isso o suficiente para parar de fazer esse trabalho. No entanto, ele não se considera uma pessoa materialista. Pelo contrário, ele tem praticado meditação e se tornado cada vez mais espiritualizado. Que injustiça dizer que o Barry é um cara materialista. Incoerência é diferente de hipocrisia. A doutora em psicologia social Valérie Fontiat conceitua hipocrisia da seguinte forma: hipocrisia implica na articulação de dois fatores: advogar uma posição pró-social e saber que se está falhando em se comportar de acordo com a posição que advoga. Mas nem toda pessoa que age contra suas crenças ou seus discursos está necessariamente sendo hipócrita. Ninguém pode ser coerente o tempo todo. Nós temos vontades, crenças e opiniões conflitantes. A filósofa Eva Feder-Kitty explica que há um elemento de enganação na hipocrisia. Ela diz que a hipocrisia consta em 3 ou 4 elementos. Primeiro, uma pessoa que engana. Segundo, uma pessoa que é enganada. E, terceiro, um objeto que é falsamente apresentado ou representado. Normalmente, tem também uma quarta condição, que é uma causa motivadora ou um objetivo dessa enganação. Então, por exemplo, quando Regina Duarte, que já foi porta-voz de causas progressistas, como por exemplo no programa Malu Mulher, apoia políticos conservadores, ela está sendo incoerente, mas não necessariamente sendo hipócrita. Afinal, as pessoas mudam, as opiniões e as posturas podem mudar também. Mas quando ela, que é uma atriz famosíssima, realiza um espetáculo pela Lei Rouanet, fica devendo R$319 mil aos cofres públicos, falha na prestação de contas e, em meio a toda essa situação, vai na TV para falar isso? O governo precisa mais cuidar do surgimento de novos talentos, dar força para novos artistas, promover a renovação. Importante não esquecer que se trata de verba pública. Então, sendo um dinheiro do povo, é preciso ter critérios transparentes, é preciso prestação de contas rigorosas. O que eu acho da Lei Rouanet? Tem uma história de que os artistas mamam nas tetas do governo? Será pedir muito rigor na prestação de contas? Aí nós temos um claro exemplo de hipocrisia. É importante entendermos as diferenças entre uma simples incoerência e a hipocrisia para pensarmos em como as práticas das pessoas religiosas se relacionam com os valores que as religiões pregam. Já que o tempo nos impede de falar caso a caso de todas as religiões, porque existem incontáveis religiões, vamos nos ater às 4 mais populares do mundo: cristianismo, islã, hinduísmo e budismo. O cristianismo é a religião que gira em torno da figura de Cristo e que geralmente tem como textos sagrados os evangelhos. De acordo com os evangelhos, o principal mandamento, o princípio do cristianismo é amar o próximo. No Sermão da Montanha, Jesus compara as propostas que ele tem ao que os 10 mandamentos diziam. Ele fala com toda clareza que, se antigamente o mandamento era não matarás, ele tem uma outra proposta radical, que é amar os outros, inclusive os pecadores,
inclusive os inimigos. Agora, no passado, essa religião foi usada como justificativa para guerras, genocídios, escravidão em larga escala. E ainda hoje, dentre as 50 cidades mais violentas do mundo, quantas você acha que tem maioria cristã? Tempo. Todas as 50 cidades em que tem mais crimes violentos no mundo são de maioria cristã. Isso para não falar de pessoas que usam religiões cristãs como justificativa para machismo, racismo, homofobia e tantos outros tipos de preconceito. Ou que usam a figura de Jesus, que teria morrido entre os bandidos e que deu a vida em nome do perdão, para dizer que bandido bom é bandido morto. A palavra Islã provém do árabe Islam, que por sua vez vem da raiz epistemológica Aslam, aslama, que significa submissão. E ela também possui uma relação etimológica com outras palavras árabes como salam ou shalom, que significam paz. Ou seja, Islã significa submissão a Deus e apenas a Deus, e também significa paz. Entretanto, se a gente pensar no Oriente Médio, que é a raiz e principal centro do Islã, quando foi a última vez que a religião não foi palco de conflitos armados? É claro que muitos desses conflitos têm outros interesses políticos e econômicos, mas em muitos deles a gente vai encontrar a religião como um dos elementos que está em jogo. E que sentido faz isso em uma religião que prega a paz? Que sentido faz ter guerras e conflitos para submeter outros povos social, política ou economicamente se a religião prega que só se deve submeter a Deus? Se nem mesmo ídolos e representações de Deus são permitidas na maior parte das tradições islâmicas, que sentido faz que haja pessoas que usem o islamismo como proposta de poder e dominação? É claro que a imensa maioria dos muçulmanos não pratica esse tipo de coisa, mas a gente também não pode ignorar o papel que a religião tem nos conflitos que acontecem em lugares de maioria islâmica. O hinduísmo tem como princípio fundamental que cada pessoa se aproxima do divino de uma maneira diferente, e que o seu potencial e a sua fagulha divina se manifestam dentro de cada pessoa, e que o caminho de crescimento de cada um consiste em despertar e aumentar essa essência divina. Alguns dos princípios fundamentais do hinduísmo dizem que todos os seres são partes do divino, e não só estão conectados, mas fazem parte de uma coisa só, assim como o meu dedo e a minha boca são partes de mim. Mas você não precisa acreditar em mim. Você pode ouvir isso de uma pessoa que entende muito mais de hinduísmo do que eu. Meu nome é Satyanata. Eu nasci aqui no Brasil e vivi durante 7 anos num dos mais ortodoxos e mais tradicionais monastérios hinduístas do mundo. E a base filosófica mais refinada, explicada nos Upanishads, é muito bonita. Ela diz que aquilo que nós chamamos de Deus pode ser entendido de várias formas. Cada pessoa se aproxima de Deus de uma maneira diferente, tem um caminho diferente. Mas ela também diz que Deus existe como fagulha e como potencial dentro de cada pessoa que a gente vê, cada folha de grama, cada raio de sol. E essa essência divina que existe em todos nós pode ser acordada, despertada e aumentada. Essa é a essência filosófica do hinduísmo, que há vários caminhos que podem alimentar esse Deus interno que mora dentro da gente. Agora, o maior país do mundo com maioria hinduísta é a Índia. Talvez seja coisa da minha cabeça, talvez eu esteja enganado, mas me parece que o sistema de castas que dominou a Índia institucionalmente durante muito tempo e ainda tem uma grande influência sobre a sociedade indiana é totalmente incoerente com o princípio de que todos têm a fagulha divina,
que todos os seres são parte do mesmo todo e que cada um possa encontrar o seu caminho para desenvolver essa essência divina. As castas de pessoas dentro desse sistema eram completamente segregadas. Não se valoriza a centelha divina que tem em cada um. O valor de cada pessoa dentro desse sistema de castas era em muito estabelecido no seu nascimento e não pelo seu caminho ou crescimento. E infelizmente, na prática, o legado desse sistema de castas ainda tem marcas gigantescas na Índia. E talvez eu esteja enganado, mas me parece que o hinduísmo e o sistema de castas, na verdade, são muito incoerentes entre si. Pelo menos essas ideias do hinduísmo, que, de acordo com o Satyanata, são ideias centrais. Agora, dentre as grandes religiões, o budismo provavelmente é a que coloca em um lugar mais importante, mais central, o desapego aos bens materiais. Agora, adivinha qual foi a religião da moda dentre os bilionários nas últimas décadas? Oi Barry, tudo bem? Se até agora bastante gente já pode ter se incomodado com as ideias que eu estou apresentando, agora eu acho que a coisa vai ficar ainda pior. Mas eu preciso dizer. A minha hipótese é que essas relações de incoerência não são mera coincidência. A minha hipótese tem a ver com um conceito chamado moral licensing. Esse é um conceito bastante estudado na psicologia, e ele demonstra que, quando uma pessoa já fez uma coisa boa, já fez uma coisa que ela considera positiva, ela tem uma probabilidade menor de fazer uma outra coisa positiva a seguir. Por exemplo, se você está voltando para casa e uma pessoa te pede R$2 para comer e você dá R$2 para essa pessoa, se no seu caminho para casa você encontrar outra pessoa pedindo dinheiro, você tem uma chance menor de dar dinheiro para essa segunda pessoa se você já deu para a primeira. É como se a primeira boa ação que você fez te desse algum crédito, assim, como se você tivesse com um saldo positivo. Então você tem menos necessidade de fazer outra boa ação. Eu acredito que o moral licensing tem um papel fundamental nas formas como as pessoas se relacionam com a sua religião. Muita gente, por acreditar de uma forma abstrata em um determinado sentimento, se sente mais apta a agir de uma forma concreta, de uma maneira oposta a esse sentimento. Por exemplo, quando o Barry faz a sua meditação e lê os seus textos que falam sobre o desapego, ele sente que ele já cumpriu uma função de desapego. E aí, na hora em que ele poderia ser mais desapegado realmente das suas posses materiais, ele não sente uma necessidade tão grande de se desvencilhar dessas posses, porque, afinal de contas, ele já fez uma coisa boa nesse sentido. Para entender melhor isso, a gente precisa entender alguns conceitos. E o primeiro deles é: o que é religião? Parece uma coisa boba. Ué, religião é acreditar em Deus. Mas religião não significa necessariamente acreditar em Deus. Muitas religiões nem têm Deus, como, por exemplo, várias vertentes do budismo. Grande parte dos budistas não acredita em Deus. Não é verdade, monja Cohen? Quando perguntavam a Buda se o universo é feito de causas e condições, a lei da causalidade da origem independente, perguntavam qual a causa primeira, e ele silenciava. O budismo não tem conceito de Deus. Então, você me pede para explicar Deus a você. Vou explicar o quê? A mente humana? Tudo que existe são causas e condições. Nós vivemos num universo de causas, condições e efeitos. E quando nós percebemos como isso funciona, se eu quero obter alguma coisa, eu preciso criar causas e condições. Shakyamuni Buda, quando jovem, ele vai questionar todo o sistema védico, todas as deidades da época. E a conclusão que ele vai chegar através das práticas meditativas não é a adoração de alguma deidade, mas a capacidade humana de acessar a realização suprema, a realização, acessar o real, não o mítico imaginário.
O monge tibetano e ativista da paz Thich Nhat Hanh explica que a fé no budismo não significa aceitar uma teoria que você não verificou pessoalmente. Ele diz que o Buda encorajou a ver com os próprios olhos. Se refugiar nas 3 joias do budismo não é uma fé cega, é fruto da nossa prática. No budismo, nossa fé é concreta, não é um salto no desconhecido. Ela é formada pela própria experiência. Quando se toma refúgio no Buda, nós expressamos confiança em nossa capacidade de caminhar na direção da beleza, da verdade e da compreensão, baseado na experiência e na eficiência da prática. Ou seja, dentro do budismo, o que constitui a religião não é a fé, mas é a prática. Agora, isso não é exclusividade do budismo, e isso também não é nenhuma novidade. A Karen Armstrong é uma estudiosa da história das religiões e ela é muito conhecida e reconhecida. Recebeu vários prêmios, honrarias, doutorados, financiamentos, medalhas de universidades, de governos, de institutos, de empresas. Quando ela era jovem, ela era uma freira e ela abandonou o convento para estudar a história das religiões. Ela defende que a ideia de religião enquanto uma coisa que você acredita, religião enquanto uma crença, é uma ideia ocidental e que começa a se desenvolver e a se popularizar a partir dos séculos XVI e XVII, e que antes disso a regra geral era que se percebesse a religião como uma coisa que você faz, e não como uma coisa que você acredita. Ela diz: religião, portanto, não era primariamente algo em que as pessoas pensavam, mas algo que as pessoas faziam. A verdade da religião era adquirida pela ação prática. Não tem utilidade nenhuma imaginar que você conseguiria dirigir um carro se você simplesmente lesse o manual ou estudasse as leis de trânsito. Você não pode aprender a dançar, a pintar ou a cozinhar investigando textos e receitas. As regras de um jogo de tabuleiro soam obscuras e desnecessariamente complicadas, e mesmo chatas, até o momento em que você começa a jogar. E aí é que as coisas todas se encaixam. Não tem nenhuma utilidade você dar o peso de um magistério para os ensinamentos da religião para julgar a sua verdade ou falsidade antes de embarcar num estilo de vida religioso. Você vai descobrir qual é a verdade deles, ou a falta de verdade deles, somente se você traduzir essas doutrinas em um ritual ou em uma ação ética. Como qualquer habilidade, a religião requer perseverança, trabalho duro e disciplina. Tá, mas e agora? O que é que eu faço com isso? Você pensa, você questiona e você evita ser o Barry. Quando a Karen Armstrong diz que a definição da religião através da crença é algo moderno, a gente deve lembrar que esse mesmo raciocínio se aplica também a outras coisas do mundo moderno. A gente tem uma noção muito forte de que uma pessoa se define, uma pessoa é, através daquilo que ela acredita ou aquilo que ela sente. Ou seja, a nossa sociedade tende a caracterizar a identidade de uma pessoa somente através de coisas abstratas. Por exemplo, quando alguém diz que é capitalista, geralmente o que a pessoa quer dizer é que ela é uma defensora do sistema capitalista, e não que ela é detentora dos meios de produção. Mas essa é uma visão bem incompleta das pessoas, inclusive porque sentimentos mudam o tempo todo, as ideias mudam, as pessoas mudam. Grande parte do que nós somos tem a ver com o que nós fazemos, não somente com o que nós acreditamos ou sentimos. Até porque, geralmente, a gente toma contato com as crenças, ideias e sentimentos das pessoas através das ações concretas dessas pessoas. As religiões tiveram, durante muito tempo, o papel de guiar o que as pessoas acreditavam, mas também regular o que as pessoas faziam. Para bem ou para mal, a religião deixou de ter o protagonismo desses papéis na vida de muitas pessoas, seja porque elas deixaram de ter religião ou porque a relação que elas têm com a religião se transformou.
O problema é que na vida dessas pessoas ficou um buraco no formato da religião. E o que é que vai tapar esse buraco? O que é que vai ocupar esse papel? A verdade trágica e libertadora é: você meio que é livre para escolher. Mas essa liberdade tem um preço, que é a responsabilidade pela escolha. Quais são os rituais, as práticas, os fazeres que você escolhe reproduzir? De onde eles saíram? Quem vendeu eles para você? E como é que você vai fazer para, dentro daquilo que você acredita, você não ser o Barry?